Fala pessoal, eu sou o Dr. Pedro Veronese, do Descomplicando ECG. Se você é meu aluno, é meu residente, ou já foi meu aluno ou meu residente, peço que deixe aquele like na confiança. Caso contrário, segura, assista o vídeo e somente se ele te trouxer alguma informação relevante para a sua prática clínica, aí eu vou pedir para que você deixe aquele like. E se ainda não for inscrito no canal, que se inscreva para acompanhar todos os ensinamentos sobre eletrocardiograma. Hoje eu diria que eu vou fazer uma das aulas mais importantes aqui do canal sobre um tema que traz a maior dúvida na prática clínica para os médicos, principalmente os médicos iniciantes. Então, eu gostaria de falar sobre as 4 dicas de ouro para saber se o supra de ST é infarto ou não. Então vamos lá. Então, qual que é o problema número 1 dessa história? É que tem gente que ainda ensina erradamente aquela história que supra maior ou igual a 1 milímetro em 2 ou mais derivações contíguas é infarto. Balela, blá blá blá. E qual é o problema de se ensinar isso? Vou mostrar aqui para vocês, na prática. Um eletro aqui da vida real, que foi me enviado por um residente meu esta semana. Notem vocês que eu tenho aqui um supra que é muito discreto aqui em D3 e um supra muito discreto aqui em AVF. Olha aqui. Aí você vai falar, Pedro, mas esse supra não é maior ou igual a 1 milímetro. É verdade. Paciente com dor típica, com troponina que estourou na sua evolução e com este eletrocardiograma. Qual é a evolução desse eletrocardiograma? A evolução é essa aqui, ó. O paciente evoluiu o eletro algumas horas após com esta onda Q patológica aqui em D3 e AVF. Então notem, o supra de fato não era maior ou igual a 1 milímetro, mas nós estávamos frente ao infarto com supra, onde o tratamento não foi instituído da forma adequada. Mas existe ainda um segundo problema. Muitas vezes o paciente tem um supra maior que 1 milímetro, ou que 2 milímetros, ou que 3 milímetros. E mesmo assim, ainda pode ser que não seja infarto. Então eu vou te mostrar esse outro exemplo. Então notem, aqui eu tenho um supra maior ou igual a 1 milímetro, mas não é infarto, é um eletro normal. Aqui, um supra maior que 2 milímetros. Às vezes o médico vai dizer, não, mas se for lá em V2, V3, tem que ser maior que 2 ou 2,5 milímetros, vai depender da idade, do sexo. Serve para nada isso, pessoal. Então aqui, um supra maior ou igual a 2 milímetros e é uma sobrecarga ventricular esquerda. Para quem fica discutindo 1 milímetro a mais, 1 milímetro a menos, aqui nós temos um supra maior ou igual a 3 milímetros. E é só um bloqueio do ramo esquerdo. Aqui eu tenho um supra também de repolarização precoce, e aqui sim, um supra de corrente de lesão subepicárdica de um infarto com supra. Então notem vocês que eu tenho supras do segmento ST em diversos diagnósticos que não são infarto. Então aquela história, supra maior ou igual a 1 milímetro em 2 derivações contíguas é infarto, se eu aplicar isso, eu vou errar na maioria das vezes. Mesmo supras de 2, 3 milímetros. Aí o médico fala, Pedro, mas aqui tem mais que 2 milímetros, mas a discussão nunca é se o supra é maior ou igual a 1, ou 2 ou 3 milímetros. Essa é uma avaliação pobre do eletrocardiograma que te faz errar mais vezes do que acertar. Então veja, o que pode causar supra-DST no eletrocardiograma? Enumerei aqui 14 exemplos que não são infarto. Tenho certeza que a hora que eu terminar esse vídeo, vai vir mais um exemplo na cabeça, porque existem outros. Então, eletros normais têm supra, repolarização precoce, sobrecarga ventricular esquerda, direita, bloqueio do ramo esquerdo, bloqueio do ramo direito, pericardite, síndrome de Brugada, Wolff, hipercalemia, aneurisma ventricular, hipotermia, embolia pulmonar e estimulação por marca-passo. São todas causas de supra no eletro que nada tem a ver com o infarto com supra
do segmento ST, que eu botei aqui como 15ª causa. Ok? Então, a dica número 1 das 4 dicas de ouro, que é o tema desse vídeo, é: conheça todas as causas ou as principais causas de supra do segmento ST no eletro. Porque eu sabendo todas as causas, eu vou conseguir avaliar diagnósticos diferenciais. Então eu tenho um supra do segmento ST, mas eu estou vendo que o eletro tem sinais de sobrecarga ventricular esquerda, eu falo, pô, isso aqui provavelmente é da sobrecarga. Ou tem um bloqueio de ramo esquerdo, pô, será que esse supra não é só do bloqueio de ramo esquerdo? Então a primeira dica de ouro é: conheça as principais causas de supra do ST no eletrocardiograma, como eu acabei de mostrar para vocês. Mas esta regra isoladamente não vai resolver meus problemas. Então, a dica número 2, veja a morfologia do supra do segmento ST. É uma morfologia do supra feliz ou triste? Qual é a analogia aqui? Então, aqui eu tenho um bonequinho sorrindo, feliz, e notem que a concavidade está para cima. Se eu comparo esta concavidade com o segmento ST, eu vejo que aqui a concavidade está para cima. Então, isso eu chamo de supra feliz. Isso não sugere infarto com supra. Aqui, o segmento ST ele tem concavidade para baixo. Se eu fizer uma analogia aqui à boquinha do boneco, também concavidade para baixo. Isso é um supra triste. Isso sugere infarto. Então veja a morfologia do supra do segmento ST. Eu brinco com os meus alunos, veja o jeitão do supra. É fundamental. Vamos ver isso na prática? Olha aqui, ó. Eletro número 1, eu tenho supra do segmento ST indiscutivelmente. Eu coloco aqui uma linha na linha de base e vejo que o eletro está suprado. Mas notem que o segmento ST tem um supra feliz. Então isso não sugere infarto. Diferente desse outro exemplo, aonde o supra do segmento ST tem concavidade para baixo, é um supra triste. Então avaliar a morfologia do supra é a segunda dica de ouro que vai te ajudar a acertar mais do que errar. Olha lá, existem causas de supra que não estão relacionadas a infarto, que tem um supra com concavidade para cima, supras felizes, como eletro normal. Eletro normal tem supra? Sim. Sobrecarga ventricular esquerda, supra feliz. Bloqueio de ramo esquerdo, supra feliz. Repolarização precoce, supra feliz. Síndrome coronariana aguda, ou seja, corrente de lesão subepicárdica, supra triste. Então veja a morfologia do supra. Dica número 3 das dicas de ouro. Veja se junto com o supra existe onda Q patológica. O que é uma onda Q patológica? É aquela onda Q que tem uma duração maior ou igual a um quadradinho. Geralmente é uma onda Q mais profunda que se relaciona com necrose no eletrocardiograma. Então eu tenho um supra associado a uma onda Q patológica. Opa, provavelmente esse supra é de uma síndrome coronariana aguda com supra do segmento ST. Vamos ver isso na prática? Olha aqui, ó. Aqui eu tenho um supra do segmento ST e eu tenho uma onda Q. Então é supra mais onda Q patológica. Opa, esse supra é extremamente sugestivo de infarto com supra. Diferente deste outro exemplo, onde eu tenho um supra aqui indiscutível, mas notem que eu tenho uma onda R e, portanto, essa onda negativa é uma onda S. Pedro, me atrapalha um pouco nessa história de o que é uma onda Q, o que é uma onda S. Tem vídeo só sobre isso aqui no canal, pessoal. Só pegar lá e assistir que você vai entender tudinho sobre esse tema. Então notem, aqui eu tenho um supra do segmento ST, mas eu não tenho onda Q, eu tenho uma onda S. Então aqui é um supra só do bloqueio do ramo esquerdo. Aqui eu tenho uma onda Q patológica. Dica número 3. E a dica número 4 é: avalie se há imagem espelho. O que é imagem espelho? Quando eu tenho supra numa derivação, na derivação contralateral eu vou ter um infra, como se houvesse um reflexo de espelho.
Então veja, se eu tenho um supra na parede inferior, aqui um supra em D3, quem vê a parede inferior em espelho é a parede lateral alta, D1 e AVL. Então eu devo ter um infra lá em AVL. Se eu tiver imagem em espelho, isso é sugestivo de infarto com supra. Vamos ver isso na prática? Então olha aqui, eu tenho um supra aqui em D2, D3 e AVF. Então, qual é a parede contralateral onde eu deveria ver um infra por conta da imagem espelho? D1 e AVL. Notem que D1 tem um infrazinho e AVL idem. Então, aqui eu tenho imagem espelho. Isso é altamente sugestivo de infarto com supra. Pedro, me mostra um exemplo onde isso não acontece. Então, esse outro eletro aqui é o eletro de uma pericardite. Está suprado aqui, ó, em D2, D3 e AVF. Notem vocês que não há imagem em espelho em D1 e AVL. Então, uma dica prática que vai me ajudar a separar o joio do trigo, ou seja, se o supra é infarto ou não. Essa é a dica número 4, imagem em espelho. Notem vocês, mesmo naquele eletro difícil do começo do vídeo, onde um infarto com supra passou batido, que eu mostrei aqui para vocês, veja, um discreto supra aqui em D3 e um discreto supra aqui em AVF, que nem dava 1 milímetro. Mas notem vocês que na imagem espelho AVL eu tenho um discreto infrazinho, uma retificação do segmento ST. Isso aqui era uma dica que mostrava que este eletro, de fato, era um infarto com supra. Então, qual é o resumo da história? Nenhuma dessas dicas isoladamente vai te salvar em 100% das situações. Mas se você usar essas 4 dicas em conjunto, eu tenho certeza que você sai de um erro muito grande com aquela regra mal feita, que ainda é ensinada, com supra maior ou igual a 1 milímetro em 2 derivações, ou 2 milímetros, ou 2,5 milímetros, não interessa. E você vai para um nível de acerto que, com um pouco de experiência, beira os 100%. Então, conheça as causas de supra no eletro, além de infarto. Então, aqui, ó, por exemplo, um bloqueio de ramo esquerdo. Veja a morfologia do supra, é um supra triste como esse, com cavidade para baixo. Opa, isso é altamente sugestivo de infarto. Há ondas quias patológicas, como eu estou mostrando aqui para você. E, por último, se há imagem espelho, ou seja, suprou a parede inferior, vai ter infra na parede lateral alta. E vice-versa. Teve supra em D1 e AVL, vai ter infra na parede inferior, ou seja, conceito de imagem espelho. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Acho esse um dos eletros e um dos temas de eletro mais importantes da prática clínica, porque ele nos ajuda a salvar pessoas. Ok? Então, se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe esse vídeo, porque esse é um conhecimento que a minha prática clínica de muitos anos ensinando eletro mostra que ele é fundamental para que os médicos, principalmente no início da carreira, os mais inexperientes, possam acertar mais, errar menos e salvar vidas. Um grande abraço, até logo, tchau, tchau.